noção de como era ser uma esposa. Eu não tive, sabe, essa intimidade de saber com a minha mãe como é que eu tenho que fazer. Pra você ter uma ideia, rapidinho, o meu primeiro almoço que eu tive que fazer, eu morei o frango no meio, cabeça e no final aqui, congelado, tudo dentro. Foi um desespero de casa, porque eu era só uma adolescente passando para a juventude, sem ler nem ver. Eu só sabia cantar. E assim eu fui vivendo. Depois dos 10 anos eu me separei desse marido e eu disse, eu vou romper, passar as barreiras. Fui para Belém do Pará, fiz carreira solo. E um dia lá eu estava cansada, falei, vou para minha casa novamente, rever a minha família, porque eu era muito agarrada com meu pai. E eu voltei para casa depois de algum tempo. Fui passar o final de ano, Natal, ficar com a família. Mas eu tinha assim aquela convicção de que eu podia fazer as coisas por mim sem precisar de ninguém, muito orgulhosa. Sempre narizinho bem aqui, em cima. E nessa minha volta para passar o Natal com a minha família, eu reencontrei uma pessoa que eu conheci na turbulência dos 10 anos que eu vivi lá em Santarém, na minha juventude, um rapaz. E ele foi muito importante na época para mim, me ajudou muito, me instruiu em algumas coisas e a gente se separou. A gente teve, como diz lá, uma fé, né? Assim, naquele tempo. E eu era frustrada porque não dava certo com nada, porque eu achava que eu escolheria as pessoas para estarem comigo. Eu escolhia o marido, eu quero esse marido, né? Vou casar com esse marido, então eu determinava. Eu nunca esperei o Senhor. Isso é muito importante, a gente escolher não, esperar o Senhor para que Ele escolha para a gente. E eu quebrei a minha cara todas as vezes que eu fiz a minha escolha. E esse rapaz, depois de muitos anos, eu encontrei ele nesse final de ano em Santarém. E quando ele veio encontrar comigo, que a gente se encontrou, ele me deu a paz do Senhor. Eu falei, vixe, que isso? Porque na época dele eu estava crente, gente, eu só vi esse crente na capa perto. Porque sempre tinha um crente que vinha falar comigo de Jesus e eu, quando ele perguntava, você conhece Jesus? Conheço, Jesus Cristo de Nazaré, tenho ele, não vem falar, não, eu conheço. E eu nunca ouvia nada, ia embora, seguia. Quando ele me deu a paz do Senhor, eu já sabia que tinha alguma coisa errada com ele. Eu digo, nossa, deu problema no rapaz. Tão bonito tá esse negócio. E aqui Deus é tão estrategista, porque a mentalidade que eu tinha de sempre querer as coisas do meu jeito, o amor que Ele usou com aquele rapaz para que eu pudesse ouvir, só Deus. Porque se Ele me mandou um evangelho falar comigo naquela época, eu ia nas costas, eu não ia ouvir. E como eu estava fragilizada, ficava o tempo todo, para mim não prestava mais. Porque o primeiro marido lá, eu soltorei e falei, presta, não presta mais, não quero mais saber. Mas eu não fui pra. Sempre gostei de homem, gente, glória a Deus. Não mudei a nada, não. Tem gente que eu tô aí, você vai dar de mulher? Eu falei, não, gente, que isso. Mas eu fiquei frustrada com o homem, porque minha primeira experiência foi frustrante. Então, quando ele veio falar comigo, Deus usou ele tremendamente e ele conseguiu me convencer de eu ir numa vigília com ele. Coisas que só Jesus na época, porque eu era pela misericórdia. E eu falei assim, eu vou. Ele pensa que eu vou, né? Eu pensando comigo, né? Eu vou, ele pensa que eu vou para a vigília dele, chega lá, eu tiro de lá e tal. Pensei eu, né? Mas Jesus já tinha um plano tão perfeito. E eu falei, amém, agora vamos nessa vigília. Aí eu não sei se vocês conhecem Santarém, tem uma igreja chamada Igreja da Paz, muito grande. Ela tem uma vigília famosa lá. E a gente foi na vigília da Igreja da Paz. Gente, quando eu cheguei no lugar, tinha uma multidão de pessoas naquela vigília. Eu nunca tinha visto na minha vida tanta gente, eu tinha visto mesmo assim, show. E eu cheguei lá numa vigília e falei, nossa, tanta gente, se cobrasse um real com a cabeça aqui, estava perfeito. Era muita gente. E eu fui entrando, mas eu comecei a sentir um negócio estranho. Meu pé não queria ir pra frente, porque eu só queria fazer que nem uma evangélica, aquela ré, né? Eu não queria chegar lá perto do povo. E quando o Espírito Santo começou a mover o povo, começou a rachar de línguas estranhas, me bateu de desespero, gente, que eu quis sair correndo. Eu imaginava que era, porque como eu convivi em centro espírita, frequentei lá, via aquele povo lá rolando os demônios, eu falei, pronto, tá todo mundo demoniado nesse lugar, eu estou aqui de novo. Sangue do Deus. E eu fiquei com muito medo, mas ele pegou na minha mão gentilmente e falou, você vai pra onde? Eu falei, pra qualquer lugar que você me tiver aqui, porque
fizeram mais mal. Ele tinha preparado tudo debaixo da direção do Senhor. Acho que ele queria tirar todos os demônios do meu corpo só no dia. Só numa noite, porque era muito, viu? Gente, a gente ri hoje, né? Porque o dia foi terrível. Eu nunca vi, nesses meus 7 anos de evangelho, o que eu vi naquela noite. Eu, com os meus olhos abertos, eu conseguia ver demônios saindo correndo no mato, porque era uma vigília num lugar, tipo um balneário, um sítio, não sei. Mas era tanto demônio saindo, gente, tanto demônio saindo, coisa que a gente acha que é brincadeira, não é não. Mas Deus abriu os meus olhos naquela noite para eu ver o que me cercava, o que tinha comigo, o que era a minha estrutura demoníaca, porque por onde eu passava eu era péssima mesmo. Jesus fez um trabalho magnífico. Você não tem ideia. Você não tem ideia do que Jesus fez na minha vida. Então, todas aquelas coisas, passou um filme na minha cabeça de tudo que eu tinha feito dentro do centro espírita. Fui oferecida naquele lugar. Foram todas as coisas que eu via. Passava um filme e eu enxergava aqueles demônios correndo, saindo, porque aonde Jesus chega, eu saí de lá com alguma coisa diferente. Falei, desparafusando o meu dentro. Mexeu as minhas estruturas, abalou. A Naira Rei, que era uma coluna dura de concreto, se despedaçou naquele lugar. Lá foi o primeiro encontro com o Senhor. Depois daquilo, acabou minhas férias, eu fui embora e ele fez um pedido. O bonitão lá, que Jesus usou comigo. Quando você voltar para Belém, procura a igreja, uma Assembleia de Deus de preferência, me deu até de poucas toda a educação que era a igreja dele, né? Que ele levava para dentro. Mas fica na presença do Senhor, congrega, você precisa ouvir a palavra. E eu já não tinha mais força para debater com ele nada, eu só fui fazer o que eu fiz sozinho. E eu voltei para Belém, queridos. Quando eu voltei para Belém, eu tinha uma agenda vasta de shows como cantora solo. E eu comecei a ficar incomodada. O Espírito Santo começou a trabalhar. Eu comecei a ouvir a voz do Espírito Santo, porque eu não escutava a voz do Espírito Santo, eu não sabia nem distinguir. E eu escutava nitidamente aquela voz que dizia: faz tal coisa, vai em tal lugar, fala com alguém. E eu comecei a procurar uma igreja para mim. Procurei uma igreja em Belém e fui em várias igrejas. E ele dizia: onde eu entrasse, que eu me sentisse bem, era lá que eu ia ficar. E eu procurei bairro por bairro. Eu ia nas igrejas grandes, bonitas, entrar e sair, não é aqui. Queridos, eu fui para uma igreja pequena, de bairro, bem pequena, mas muito cheia da unção do Senhor. Só um círculo de relação que tinha naquela igreja de 56 votos de mulheres, aquelas galinhas do cocô abençoadas. Jesus, ele me colocou no melhor lugar. E eu passei 6 meses da minha vida naquela igreja, desmarcando todas as minhas agendas, porque eu comecei a ver Deus trabalhar na minha vida de maneira que eu nunca tinha visto. Sentir o que você nunca sentiu é um negócio diferente. Eu falei, eu quero sentir isso todos os dias. E eu comecei a ir, e eu fui recebida de braços abertos naquele lugar. Era uma igreja tradicional. Agora você presta atenção: uma igreja tradicional recebeu uma loura do cabelo bem no pelo. Hoje eu não sou tão loura, mas eu era muito mais loura. As unhas eram desse tamanho, preta, para variar, vermelhão. Andava com roupas super coladas, a sobrancelha era só um risquinho, e eu não tinha brilho, porque eu não tinha o brilho do Espírito Santo. Então eu cheguei lá opaca, e eles cuidaram de mim, e esse brilho começou a reluzir. Nesses 6 meses eu tomei o leitinho dos primeiros passos e comecei a entender quem era Jesus, qual era o papel dele na minha vida. Eu comecei a procurar. E foi, e vinha profetas e outros profetas e falavam, nem me conheciam, falavam coisas. Era Deus purinho falando na minha vida. Querido, não tem como você passar 6 meses recebendo da parte de Deus e você mudar a sua história. Não tem como. Então eu comecei a mudar naqueles 6 meses. Só que, com o tempo, o inimigo começou a criar estratégias, porque a gente acha que a gente está salvo dentro de uma igreja. A gente não está. A igreja é muito importante, a igreja física. A gente sabe que a gente precisa congregar,
foram 6 meses sem ganhar dinheiro, mas foram 6 meses que o Senhor cuidou de tudo. Foi tipo um intensivão que eu fiz de 6 meses, porque eu ia viver hoje. E eu não entendia muita coisa, porque eu não tinha muito discernimento. Mas o Senhor Jesus foi me ensinando. E eu saí daquele lugar e vim para Manaus, recebi um convite para fazer parte da Furacão do Calypso. Foi quando eu esqueci totalmente Jesus. Foi quando o cifrão entrou na história, o dinheiro falou mais alto, e eu cansei e falei, não, vou voltar. Eu acho que isso doeu mais do Senhor que em mim, né? Todas as vezes que eu ouço um louvor do diante do trono, eu lembro dessa situação. Quando eu saí de Belém, eu tomei a decisão de sair, de vir para Manaus e abandonar, porque eu sabia que não ia dar certo. Eu sabia que a gente não poderia servir a dois senhores. Isso eu aprendi lá. Eu vim com meu coração partido, mas naquele tempo eram tantas coisas acontecendo, porque quando a gente vem para Jesus, é um turbilhão de coisas que acontecem. E eu fiquei muito triste, mas aceitei a proposta pelo dinheiro, que era alto. E a minha família estava passando por um momento muito difícil, delicado financeiramente. Pelos 6 meses que eu fiquei parada, eu ajudava a minha casa. E eu me senti um pouco na obrigação de fazer algo. Meus irmãos desempregaram, meu pai fechou o estabelecimento que ele tinha, acabou com a banda e eu fiquei tipo na pressão. E todas as vezes que eu escuto esse louvor, eu lembro dessa situação difícil de você sair da presença do Senhor. Você sai e você acha que você não vai acontecer nada, né? Vou sair. E às vezes quando eu escutava esse louvor, meu coração chorava, minha alma gritava. Mas eu pensava, leva-me de volta, abre os olhos do meu coração para ver aonde eu caí e me afastei de ti, Jesus. Preciso de ti, Jesus. Mas eu precisava do dinheiro também. Por isso que muitas vezes a gente sabe que o dinheiro, ele é um grande vilão no coração do homem com relação ao Senhor. Por causa do dinheiro, às vezes a gente abandona mesmo o barco onde o Senhor Jesus está e vai para outro lugar. E eu paguei o preço. Fui. E quando eu fui, queridos, eu já vim com um contrato muito alto para ganhar muito dinheiro, então eu falei, vai dar tudo certo. Não vou passar necessidade, vai ficar tudo bem. Mas quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe. Então, mesmo eu estando na Furacão do Calypso, ganhando muito dinheiro, fazendo o meu nome, indo em rede nacional, programas de televisão, em todos os lugares que eu chegava, eu não pagava conta em restaurante, era patrocinado de tudo, não gastava com nada, eu tinha muito dinheiro, comecei a ajudar a minha família, melhor ainda do que eu ajudava antes. Pagava a faculdade das minhas irmãs mais novas, as 3 últimas não quiseram mais ter a música como profissão. E nós também não queríamos, porque a gente sabia que era difícil. É muito difícil ser um artista no Brasil, principalmente quando esse artista está no norte. Ele é discriminado lá no sul. Falo isso porque eu senti na pele. E aí eu bancava a faculdade das minhas irmãs e bancava tudo na minha casa. E eu ficava pensando, mas entre um voo e outro, entre um show e outro, aquele vazio horroroso, aquele oco, aquele buraco ficava ali, latente no coração, porque eu não conseguia preencher, nem com todo o dinheiro que eu tinha, nem com a fama que eu tinha, nem com os amigos que eu tinha, porque eu tinha amigos que estavam comigo quando eu era a Nayara Ria que foi contar isso. Depois que eu rejeitei isso, eles foi embora, sumiram. Nosso amigo é o Espírito Santo. Ele não te abandona, ele não sai do teu lado, independente da situação. Eu consegui enxergar isso. Então, queridos, depois de 6 anos de Furacão do Calypso, 5 CDs gravados, 2 DVDs gravados, eu já estava sufocada, eu não tinha
paz. Já estava num outro relacionamento onde eu também não tinha sossego. Porque onde Jesus não está presente, onde Ele não é o foco, querido, nada dá certo. Ganhava muito dinheiro, mas na medida que esse dinheiro entrava, ele saía porque eu não dizimava, não ofertava, não apreciava, não tinha controle com as coisas, nada passava na presença do Senhor. Eu não apresentava nada para Ele. Ele simplesmente foi para trás e eu fui para frente. Coloquei Ele atrás de mim e falei: não, Jesus, dá licença só um pouquinho, deixa eu ir na frente resolvendo mais rápido, né? Depois o que eu venho. Foi isso que eu fiz com Ele. Eu coloquei Ele para trás. Esse é o pior erro do ser humano. Achar que pode fazer as coisas, que pode resolver tudo. Ele nos capacita, sim, mas primeiramente tem que ser apresentado a Ele tudo. Tudo mais um pouco. Aleluia. Queridos, foi um longo período para eu entender verdadeiramente que o único caminho, que a única porta de salvação para a minha vida era Jesus. Os 6 meses que eu passei foi só para eu sentir um gostinho do que era viver com Jesus. Os 6 anos, eu vivi 10%, eu vivi 6 meses com Jesus. E os 6 anos foi de pura tormenta. Porque vida de artista é só fachada, querido. A nossa alegria de artista do mundo, ela é passageira. É enquanto você está numa apresentação, é enquanto você está num programa de televisão, você sorri, pode estar morrendo, tem que estar sorrindo. O show de 2 horas de duração, você canta, você pula, você faz o que acontece. Quando você sai de lá, você sai um bagaço. Porque o fã, ele não quer saber se você está com problema, se você está doente. O fã, ele não quer saber. Ele quer saber que o artista esteja lá firme e forte fazendo um show e seja com um sorriso de uma orelha a outra para receber ele depois de 2 horas e meia pulando em cima do palco. Hoje, o ministério da IHR não quer fã. A gente ora por intercessores para que nos mantenham de pé, porque é muito mais árduo hoje do que antes. Com Jesus, fazer o vídeo é muito mais difícil do que você estar lá no mundo. É muito fácil, tudo é muito fácil. Sem Jesus, tudo é muito fácil para fazer as coisas. Você faz tudo ilícito, você faz tudo do jeito que você quiser. Mas fazer as coisas corretamente na presença do Senhor, você tem que pagar um preço. E você paga preço alto. Eu resolvi pagar o preço. Eu botei em xeque para voltar para Jesus a minha carreira artística secular. Eu coloquei em xeque a minha conta bancária de receber muito dinheiro todo mês. Eu coloquei em xeque perder os amigos que me cercavam, perder patrocinadores. Eu falei: eu perco tudo. Mas eu queria tanto voltar a sentir o que eu senti naquela vigília. Eu queria tanto voltar a sentir o que eu senti quando o ciclo de oração se fazia aquele ciclo, me colocava no meio para orar por mim. Eu sentia muita saudade. Aleluia. Que saudade eu sentia dele. E ele sentia saudade de mim também, assim como ele sente de você. Quando a gente se afasta, o Espírito Santo se entristece. E a tristeza a gente pode até achar que ela não existe, mas ela existe sim, muito. Ela só sai com a presença do Senhor, porque a palavra de Deus diz que até na presença de Deus, até a tristeza, ela tem saudade da alegria. O crente em Jesus, ele é muito, sabe, a gente que veio do mundo assim, a gente fica muito, como é que esse homem, crente, né, crê naquilo que ele não vê, ficava, como é que esse homem, meu Deus do céu, ele não tem nada para comer hoje, mas ele está dizendo que Deus vai enviar, e eu vi aquela situação de Deus enviar, você, como é que esse homem acredita nisso? Meu Deus, eu olhava meu guarda-roupa e disse: como é que eu vou me vestir depois, se eu largar? Eu olhava a minha despensa, como é que eu vou comer as coisas que eu gosto? Porque quando eu era a Naira Rego, no Furacão, eu tinha tudo do bom e do melhor para que eu tivesse uma apresentação boa, tinha que ser magrinha, então tudo era muito milimetricamente calculado. Eu ficava: como é que eu vou depois sustentar essas coisas? O meu namorado disse assim: como é que você vai comprar seus perfumes da Top que você gosta? Como é que você vai passar as suas carnes técnicas que você gosta? O inimigo usando, né? Eu ficava calado, dizendo: não sei, Jesus já mandaria, ele vai mandar todo mês para você. Porque quando você quer fazer uma coisa certa, o inimigo levanta a testa para te dizer o contrário. E muitas vezes ele levanta a gente dentro da tua própria casa, as pessoas que você mais ama, para te dizer o contrário. Mas era quanto mais eu ouvia um não, que eu buscava sim, Senhor. Quanto mais alguém me desaprovava, eu procurava a aprovação do Senhor Jesus.
E as minhas cláusulas contratuais eram que eu não poderia engravidar, porque eles não queriam eu grávida. E era muito complicado. Eu tinha vontade de ter uma família, eu não estava casada, era uma confusão. E um certo dia eu vim para Manaus para fazer a divulgação do nosso último CD. Foi profético. O tema do meu último CD, gente, foi profético. O nome era Tarde Demais. Porque foi tarde mesmo, depois que eu gravei ele, ó, acabou o furacão. Eu gravei esse último CD pela misericórdia, que eu já estava não aguentando mais. Então, no dia que eu voltei aqui para fazer a divulgação deste CD, eu desci para o aeroporto Eduardo Gomes e eu tinha uma casa toda blindada, cheia de câmeras, eu ficava escondida na Cidade Nova, ali na certa altura da Max Teixeira, um conjunto que tinha lá. E eu voltando para casa triste, destruída, cheia de ferida na alma, não acreditava mais em nada. Dizia: o que está acontecendo, meu Deus? Eu tenho dinheiro e eu não tenho nada ao mesmo tempo. Eu queria estar com a minha família e não tinha tempo para a minha família. Não tinha tempo para ver a minha família. Vivia de um estado a outro, dormia num estado, acordava no outro, ia na estrada, arriscando a vida. A minha família já era furacão. Eu ficava mais tempo com eles. Porque nessa certa altura do campeonato, depois de 6 anos, eu já tinha tanto respaldo que eu comprei a furacão para mim. Ela já era minha, já era dona, já não era mais funcionária. Porque a projeção dessa banda foi tanta que o meu nome cresceu mais que o nome da banda. Então a furacão sem a hierarquia não era a mesma coisa. Então eles tinham que aceitar tudo que eu fizesse. E se eu saísse, a banda acabava de qualquer jeito. E para como eu não queria mais receber a ordem de ninguém, eu comprei logo a parte do outro sócio, dos outros sócios que tinham, e só coloquei o meu empresário para ficar tomando conta do escritório. Mas eu te digo que o dinheiro, ele é bom quando a gente sabe administrar. Dinheiro é ótimo. Quem que não gosta de dinheiro, né? Eu gosto. Dinheiro é muito bom, mas se você souber administrar, se você não deixar ele tomar o lugar no coração que não é dele. Eu ficava preocupada porque eu tinha minha casa para sustentar, minha família, mas eu sentia aquela pressão de eu queria voltar em Belém do Pará, eu queria ir lá na igrejinha, no círculo de oração. Eu sentia saudade daquilo. E numa certa altura que eu vinha subindo a Avenida Max Teixeira, eu me deparei diante de uma igreja pequena, tinha uma portinha de sanfona levantada, e o meu carro parou e por conta do trânsito, parou bem na porta de uma igreja, porque o nosso Deus, ele é estrategista. Ele pensa nos mínimos detalhes. Por isso que quando diz assim, que quando a gente é fraca, a gente é forte, eu estava muito fraca. Eu não tinha mais como me sustentar, e Deus sabia onde era o meu limite. E quando eu comecei a ficar fraca, o Senhor começou a chegar. Começou novamente a falar no meu coração. E nesse dia eu já estava disposta a fazer algo diferente. Eu dizia: eu já estou começando a ficar velha. Naquela época eu acho que eu estava com 28, 29, não, mente. Gente, porque assim, depois que eu fiz 30 anos, eu comecei a esquecer. Aí eu não sei como eu falei. A gente esquece, depois que a gente faz 30, a gente esquece. Então eu pensava: já estou com uma idade avançada, eu preciso ter filho. Não vou ter filho, será? Poxa, eu fui criada com 10 irmãos, eu quero ter filhos, vários filhos. Meu casamento vai destruir, eu já estava no segundo casamento. Casamento assim, eu não era casada, eu estava junto com uma pessoa. E o negócio assim, eu ficava pensando: tá, eu tenho todo o dinheiro que eu preciso, mas eu não tenho nada. Não tenho alegria, não tenho paz. Porque o dinheiro não compra felicidade num termo geral, né? Ele compra conforto, não compra muita coisa. Mas a felicidade em Cristo Jesus a gente só compra bem na presença dele. A gente conquista ela na presença do Senhor. E naquele dia meu carro parou estrategicamente na porta de uma igreja pequena, que a portinha estava levantada. E a levita do Senhor estava naquele altar, e o Senhor direcionou o meu ouvido a virar para lá. E eu escutei ela cantando mais ou menos assim:
eu ficava desesperada, mas eu entrei em conflito e ao mesmo tempo eu firmei o que eu já falava, porque quando eu falei, os anjos disseram amém. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você pede. Nossa palavra tem poder. E naquela noite o Senhor Jesus pegou a minha palavra, o anjo levou. E naquele ano eu decretei que eu ia encerrar o Furacão Caris, que eu ia sair, eu ia acabar com o ano. Foi um ano turbulento, porque os empresários ficavam com raiva. Eu não pude desmarcar os shows, eu terminei aquela sequência de show daquele ano, mas com uma alegria, com uma esperança de vida melhor, que eu não sentia, que eu não sabia se eu ia ter, eu não tinha perspectiva futura, eu não sabia o que ia ser da minha vida depois que eu ficasse mais velha, porque depois que você fica velho no mundo artístico, você é descartado. Eu falei, Jesus, agora é contigo. Eu comecei a programar minha banda que eu ia acabar. O Rafael foi o meu último guitarrista dos que passaram na banda comigo. Deus tinha um plano na vida desse rapaz e ele pegou no Pará, trouxe ele de lá para tocar comigo na última fase da Furacão Caris, porque ele era desviado e eu nem sabia. Ele disse que desde que ele pisou em Manaus para trabalhar no Furacão, hoje ele me falou isso, que aonde a gente entrava e saía dos lugares, alguém falava de Deus para ele. Ele não podia dar 3 passos e alguém falava de Deus, ele só ouvia falar de Deus. A gente ia para a show em camarim, alguém, outro artista de outra banda falava de Deus para ele, porque Deus tinha um projeto. E eu comecei a entender, nossa, você é mal, então eu vou começar a agir. E comecei a decretar na minha banda, mudei a história na minha banda, porque lá, na noite, no mundo artístico, quem tem dinheiro, compra quem quiser, compra prazer, compra tudo. Os meus músicos eram todos casados, mas todos eram prostitutos, alguns usavam droga. Eu sabia de tudo isso, mas eu não ligava, só queria que eles tocassem. Depois que eu chamei Jesus novamente para tomar controle da minha vida, a primeira coisa que eu fiz foi dizer para eles assim: é o seguinte, para tocar com a guitarra da Furacão Caris, você vai ter que virar crente. E eles ficaram me olhando que nem vocês aí, assim. Ficou doido. O patrão ficou doido. Eu falei o seguinte: esse vai ser o último ano da banda. Quem quiser sair, pode sair. Procura uma outra banda, porque dia 31 de dezembro de 2009 eu vou encerrar. Eles acharam que eu estava surtando ou que eu estava querendo tirar eles para tocar, né? Porque a gente fazia isso, a gente falava que acabava toda sair para a gente tocar. E o povo do mundo não tem palavra. E a palavra do crente é sim, sim, não. Que Deus fez eu fazer coisas dentro daquele lugar, com aquelas pessoas, já começando a mudar o meu ambiente. Eu comecei a mudar o meu ambiente. Era ruim, era pesado, era muita traição, era muito demônio envolvido. E a gente eu comecei a decretar que a gente só poderia ouvir testemunhos e louvores nos ônibus, onde quer que a gente estivesse. Até os meus trabalhos do celular a gente não ouvia mais. Quando a gente ia passar som antes do show, eles tocavam música evangélica, porque eu mandava tocar. Os meus dançarinos, eles estavam tão apavorados com o que estava acontecendo, que antes da gente ir pro show, enquanto a banda saía do hotel para passar o som, eu recolhia meus dançarinos para dentro do meu quarto, eu dizia: dobra o joelho, todo mundo aí que nós vamos orar agora. Vamos orar para Deus nos guardar, nos proteger. Eu fazia do jeito que eu achava que eu tinha que fazer, mas era pensando na direção. E daquela leva de dançarinos que eu tinha naquela época lá, a última formação, hoje eu sei que tem uma na Argentina como missionária. Foi uma sementezinha que a gente plantou, sem saber. A outra moça é esposa de pastor aqui na cidade de Manaus, pastora Glócia Pires. O ministério, esqueci o nome do ministério dela agora lá, e vários dos músicos, como o Rafael, ficou na presença do Senhor. Alguns não se seguraram, mas a gente tem orado por eles, a gente tem orado pelos artistas, porque se essa leva de artista famoso declarasse Jesus verdadeiramente, aquela multidão de fã ia atrás. Eles vão atrás. Eu ainda tenho muito fã que me segue. Alguns falam para mim assim: tá, você era muito legal quando você era pregando para eles, agora tá uma menina. Porque não interessa mais para eles, mas eu continuo pregando para eles, falando para eles de Jesus, e aonde eu vou, eles vão receber com eles do mesmo jeito e falo de Jesus para eles. Eu tento alcançá-los da mesma forma que eu fui alcançado.
Bíblia diz que alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. E hoje, na Ilha Grego, não sou o furacão do Calypso, mas eu me disponho a ser um furacão nas mãos do Senhor, para impactar a minha geração, essa geração de hoje, os jovens, os adultos, assim como eu embalei no mundo com canções que não traziam nada que edificasse as pessoas. Hoje o Senhor me presentia com louvores abençoados, de onde eu escuto muitos testemunhos de pessoas que escutam, que compram, principalmente pessoas do mundo que compram para ouvir o Calypso, gospel que tem aqui, achando que vai ouvir a mesma coisa que eu ouvi do furacão, e eles falam: gente, eu chorei tanto ouvindo isso. Ouço vários relatos, porque Deus vai quebrantando. Eu não consigo mais entrar no furacão do Calypso na casa deles, mas eu venho como o furacão de Jesus, tentando levar um pouquinho de Jesus para eles através das canções. E é isso que ele tem feito hoje. Aí você me pergunta: como você está sobrevivendo? Da graça do Senhor. Hoje eu sou muito mais feliz, casada há 7 anos, mãe de filho do Pedro Arthur, lindo, fez 3 anos agora em dezembro, minha bênção, minha riqueza. Já estou programando o próximo, mas quando eu voltar aqui, acho que eu já vou voltar grávida, eu creio. Eu quero mais filhos. E tudo que eu tenho sonhado, eu sei que os sonhos do Senhor são maiores que os nossos, mas tudo que eu tenho sonhado, o Senhor Jesus tem acrescentado um pouquinho mais. Um pouquinho mais. E a gente tem feito isso. Tem falado do amor do Senhor, do amor que transforma,